Como eu estava falando no finalzinho do vídeo passado, nós temos que pensar em casos também em que não existe o equilíbrio, né, entre as partes, em que não existe realmente uma mesma posição, né, de condições técnicas, econômicas entre as partes, como a gente vislumbra nos casos do Código de Defesa do Consumidor, em que muitas vezes, se não a maioria das vezes, o consumidor ele é hipossuficiente em relação ao, no caso, o fornecedor de bens e serviços. Então, configurar essa hipossuficiência técnica, econômica, jurídica do consumidor, o que acontece? O juiz, analisando isso, verificando que isso é necessário para a facilitação da produção de provas no processo, ele inverte o ônus da prova. Ou como se diz mais tecnicamente, ele vai fazer uma distribuição dinâmica do ônus probatório, como a gente vai ver mais adiante, certo? Então, o ideal desse adversarial system é justamente esse. Aplicando o princípio dispositivo, ele deixa às partes a responsabilidade de trazer aos autos as provas, né, as fontes de prova e indicar quais os meios de prova que pretende produzir. E o juiz tem um papel muito passivo no andamento desse processo. E conforme a gente já falou no vídeo passado, essa é uma ideia que se aplica bem nos casos em que as partes existe um equilíbrio entre elas, né? Elas estão pelo menos num patamar equânime, semelhante. A gente não pode pensar em justiça a ser aplicada nesse caso se as partes tiverem uma hipossuficiência em relação à outra, certo? A outra forma que ela deriva justamente do modelo inquisitório que a gente estava falando é justamente o modelo do inquisitorial system, que, diferentemente do anterior, ele vai trazer a lógica justamente do princípio inquisitório, em que o juiz ele vai ter um poder muito grande na condução do processo e, obviamente, na produção de provas. E esse é um modelo que ele é mais utilizado e se adequa mais aos ideais do civil law, que é justamente aquelas estruturas jurídicas que tem como base histórica justamente o modelo romano-germânico, né? Se distancia um pouco do common law, que é da base anglo-saxã. Então, nesse segundo modelo, nesse sistema de produção de provas, o que acontece? O juiz, ele efetivamente, toma para si a responsabilidade da condução do processo, né? E ele vai ser um dos responsáveis, se não o maior responsável, pela condução da produção das provas e instrução do processo. E a gente vê um resquício desse sistema no artigo 370 do CPC, em que a gente vê que diz: caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Então, quando a gente lê esse artigo, a gente percebe nitidamente que foi albergado ao juiz um papel fundamental na instrução do processo. Porque, olha a redação, diz que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, seja de ofício, seja por requerimento das partes. Então, quando eu digo isso, o que é que nitidamente eu estou dizendo? Que o juiz tem um papel mais importante na fase de produção de provas, certo? Porque é ele quem vai dizer quais são as provas a ser produzidas. Seja a que são requeridas pelas partes, que ele vai analisar e vai passar para a fase de admissão, né, ou não das provas. Ele vai analisar e dizer: não, essa prova ela pode ser produzida, ela é cabível no procedimento e também ela é útil. Se ele achar que não existe utilidade ou cabimento, ele vai afastar a produção daquela prova, certo? E ele também pode requerer provas de ofício, né? Ele pode, analisando o caso, dizer: não,
independente dessas provas requeridas pelas partes, ou se nenhuma prova foi requerida pela parte, eu, juiz, entendo que é necessária a produção de determinado meio de prova, produção de determinada prova, para que eu chegue à verdade, pelo menos busque, né, chega mais perto da verdade real dos fatos, certo? Então, existem esses dois vieses. Tanto o juiz, ele é o responsável por admitir o meio de prova requerido pelas partes, como ele pode requisitar de ofício a produção de alguma prova, certo? E o que é que acontece quando a gente analisa esse modelo, esse sistema, certo? Em que o juiz é tão empoderado. Quando a gente olha esse 370 e a gente que tem a vivência, né, nesse tipo de modelo, que, não obstante ter mudado um pouco o paradigma do sistema processual, do processo civil brasileiro, sobremaneira com a promulgação do Código de Processo Civil 2015, em que elevou muitíssimo a importância dos precedentes no nosso ordenamento jurídico, nós não podemos negar que as nossas raízes são romano-germânicas, né? Que a gente começou um ordenamento jurídico com base justamente do civil law. Então, o 370, ele traz justamente essas raízes históricas, que mostram justamente o empoderamento do juiz na condução do processo e na produção, obviamente, das provas, que é a parte mais importante do processo como um todo, e especificamente do processo civil que a gente está vendo, na parte da fase de conhecimento. Então, a gente vê com isso que o juiz ele foi empoderado de forma muito grande. E isso gerou com que se inflasse exageradamente o poder do juiz, o empoderamento dele ficou exacerbado. E a gente vê isso, eu que estudo a parte de precedente, de decisões judiciais, mas especificamente na parte de processo constitucional, e a gente vê uma dicotomia entre ativismo, né, e autocontenção, que na verdade são dois vieses de uma mesma verdade, que é justamente esse empoderamento judicial, que a gente vê que as decisões judiciais cada vez mais, ultimamente no Brasil, falando da realidade brasileira, elas têm sido ativistas. Em que sentido? No sentido de que efetivamente os juízes eles estão se desprendendo do texto legal, dos limites do texto legal, e estão efetivamente produzindo textos normativos, né? Fazer direito, não vou estar criticando aqui o juiz por questão de fazer direito, porque é exatamente essa sua função. A partir do momento que ele recebe um caso concreto, né, e que ele tem que analisar aquele caso e aplicar da melhor forma possível a legislação, o ordenamento jurídico para solucionar aquele caso. Então, efetivamente, ele faz direito quando ele decide. Mas a crítica aqui é uma crítica construtiva que deriva de uma pesquisa, é justamente o distanciamento, né, das limitações mínimas para o proferimento de uma decisão, né? Então, tudo isso, a gente vê as decisões de tribunais superiores, em que eles efetivamente legislam, né? Eles influenciam diretamente na vida social e econômica de toda a sociedade. E a gente vê que efetivamente existe hoje, né? A gente verifica que existe uma deturpação de poderes, como se o Poder Judiciário estivesse se imiscuindo de uma forma um pouco exagerada na função dos demais poderes, legislativo e executivo. E a gente pode verificar isso também na questão da teoria geral das provas, da instrução do processo, em que o juiz ele se empodera de tal forma que ele requer de ofício a qualquer tipo de prova, a prova que ele acha que seria, naquele caso, mais adequada. Às vezes ele afasta o meio de prova que é requerido pelas partes, e o empoderamento dele, às vezes, não é benéfico para a condução do processo, né?
E diante desse cenário, né, dessa, digamos, indesejável dicotomia entre modelo adversarial e modelo inquisitório, em que a gente tem dois polos bastante distintos, né, e que trazem problemas para a condução do processo, porque a gente também não pode deixar, em alguns casos, que as partes efetivamente façam e indiquem as provas que acharem por bem produzir, em flagrante falta de equilíbrio processual entre as partes, né? Como também não pode admitir o empoderamento exacerbado do juiz, que efetivamente também vai gerar algumas incongruências dentro do procedimento judicial. Então, verificando tudo isso e verificando sobremaneira esse empoderamento, por vezes maléfico, do poder judiciário, do órgão jurisdicional, é que começou a surgir uma corrente doutrinária no mundo inteiro. E que no Brasil ela está sendo muito bem representada, que é a corrente do garantismo processual. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, certo? O que é garantismo processual? É muito importante vocês começarem a ter essa leitura. Eu passei alguns textos complementares, além dos doutrinários básicos, para vocês. E peço que vocês efetivamente leiam esses textos, que nós vamos ter uma aula de discussão sobre esses textos, sobre esses temas. E um desses textos, ele trata sobre justamente o garantismo processual, tentando explicar para o leitor o que é o garantismo e qual a causa do seu surgimento, né? A gente estava falando há pouco desse empoderamento judicial e das incongruências que esse empoderamento, por vezes, pode ocasionar dentro do sistema processual. E como resposta a esse empoderamento, né, por vezes maléfico, veio justamente essa corrente doutrinária. E o garantismo ela tem por objetivo justamente o quê? O garantismo ele tem por objetivo justamente tentar frear, proteger o cidadão dos abusos do Estado, especificamente com relação ao aumento dos poderes pelo juiz. Então, eu já havia até conversado com vocês nas primeiras aulas que tivemos, não sei se vocês estão lembrados, que eu comecei a falar com vocês sobre processo civil, a sistemática do processo civil, e tratei sobre o instrumentalismo do processo, né? A questão de ver o processo como um instrumento. E naquele momento eu conversei com vocês que na época em que eu fazia graduação, eu era uma crítica ferrenha ao instrumentalismo do processo. Por quê? Porque na minha concepção, naquele momento em que o nosso país passava, um momento jurisdicional, em momento de questão de doutrina de direito, o que é que a gente via? Na minha concepção, o instrumentalismo ele deveria ser visto de uma forma mitigada, de uma forma com certas reservas. Por quê? O que quer dizer o instrumentalismo do processo? Quer dizer que o processo é um instrumento. E no frigir dos ovos, o que isso quer dizer? Quer dizer que o processo nada mais é do que o instrumento para se conseguir um bem material. Na verdade, voltando um pouquinho à minha fala, quando eu falei isso inicialmente para vocês, eu disse, na verdade, eu disse que eu defendi o instrumentalismo e posteriormente passei a ver o instrumentalismo com ressalvas, certo? Só pedindo desculpa aí pela minha contradição. Mas quando eu falei com vocês primeiro, eu disse que efetivamente eu defendi essa corrente, né, de que o processo tem que ser visto como mero instrumento, porque o que se objetivava efetivamente era a consecução do direito material, né, com a pretensão que se requeria na petição inicial. Então, era aquele meu objetivo. Então, eu poderia ter aquele objetivo de direito material suplantado por questões procedimentais, meramente formais. Então, eu efetivamente, na época da graduação, tinha estudos inclusive minha monografia de conclusão de curso tratou sobre o instrumentalismo, e eu defendi o instrumentalismo, porque na minha concepção, naquela época, era algo a ser visto com bons olhos, né?
eu tinha o entendimento de que processo é apenas instrumento para chegar ao fim, que é o direito material, e acabou. Ele não poderia suplantar jamais esse direito material. Mas o que acontece? Nesse discurso tinham muitas pessoas e muitos processualistas bons que defendiam efetivamente isso, né? Ovídio Batista, ele falou sobre o instrumentalismo processual. Ele também tinha bons textos sobre isso. Eu conversei já com vocês nas primeiras aulas. Mas o que acontece? Depois da redemocratização do Brasil, com a promulgação da Constituição de 88, a gente pode analisar que o Poder Judiciário ele começou a ter um poder cada vez maior, né? Ele começou a se empoderar. Inicialmente não, porque o STJ não existia, passou a existir com a promulgação da Constituição de 88. Então, tinha alguns órgãos jurisdicionais que eles estavam começando a sua vida, então não tinha um poderio tão grande, mas a própria Constituição, em seu bolo, em suas normas, já dava esse poder constitucional um empoderamento muito grande, que aí foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, e chegamos a uma época em que a gente, quando vai fazer uma petição, a gente vai defender o processo, o direito de alguém, a gente às vezes não olha nem o que a legislação está dizendo como base, a gente vai procurar primeiro como os tribunais estão julgando, né? Como é a decisão do STF sobre isso, como é a decisão do STJ sobre isso, como é a decisão do TRF sobre isso, do TJ estadual sobre essa matéria. Isso é importante sim, a gente tem que estudar realmente os precedentes. Mas o que não pode acontecer dentro da minha visão, dentro da minha concepção e do que eu pesquiso e estudo, é justamente esse empoderamento ilimitado do Poder Judiciário, em que ele pode tudo, né? Como a gente vê em algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, em muitas a gente não vê um substrato jurídico que efetivamente sustente aquela argumentação, né? Existem várias decisões desse tipo, que aí depois a gente pode até conversar depois, que não é matéria da aula, mas só para a gente entender o cenário do garantismo judicial, ou melhor, processual. E aí veio essa corrente, verificando esse empoderamento do Poder Judiciário, verificando que começou a existir várias decisões que elas fugiam efetivamente desse intento de que o processo, não obstante ser um instrumento, porque meu objetivo com o processo é conseguir o direito material, ele deve ser obedecido. Por quê? Porque através das regras de procedimento, eu tenho a garantia de que está sendo feito um devido processo legal, de que está me sendo dado direito ao contraditório e ampla defesa, de que efetivamente eu estou visualizando e podendo falar sobre as provas que estão sendo carreadas aos autos, né? Então, eu estou tendo a consciência e a certeza de que eu não estou sendo lesionada de nenhuma forma. Por quê? Porque o procedimento está sendo seguido, seja para mim, seja para outra parte. Então, está existindo um equilíbrio entre as partes. E o processo, hoje, com a alteração da minha visão doutrinária, né? Hoje, eu já sou um pouco crítica ao instrumentalismo do processo, certo? E adepta ao garantismo processual, no sentido de entender que as normas processuais, elas devem ser seguidas, porque elas existem por uma finalidade muito importante, ou seja, de garantir efetivamente o equilíbrio entre as partes, efetivamente garantir que as normas vão ser seguidas e de que as pessoas, as partes, elas tenham a sensação de que não serão lesionadas no curso do processo. Porque imagine você começar o processo tendo conhecimento daquela norma processual, tal como ela é aplicada a vida inteira, e no meio do processo o juiz, STF, STJ muda o entendimento, aplica o seu processo, você, enfim, fica sem ter como se defender, né? Porque você não tinha conhecimento que a norma seria aplicada daquela forma. Então, hoje o garantismo processual ele tem esse viés justamente de procurar defender os direitos justamente dos cidadãos perante
o poder exagerado do Estado, o abuso de poder do Estado, especificamente pelo aumento do poder do juiz, certo? E nessa onda de garantismo processual, a gente viu os modelos de organização do processo, os sistemas de produção de provas, que a gente viu, o adversarial system, o inquisitorial system, e temos um terceiro modelo de produção de provas, o sistema de produção de provas, que é o sistema cooperativo, que advém justamente daquele modelo cooperativo que a gente conversou no primeiro vídeo, que é justamente baseado no garantismo processual, na valorização da autonomia privada no processo, certo? Mitigando um pouquinho o artigo 370 do CPC, não obstante ter o conhecimento que o juiz ele tem um papel importante na condução da instrução processual, mas também entender que a autonomia privada ela deve ser respeitada, certo? E como terceiro tripé do sistema cooperativo de produção de provas, o modelo cooperativo de estruturação do processo, ou seja, garantismo processual, valorização da autonomia privada no processo, com mitigação do artigo 370 do CPC, e o modelo cooperativo de estruturação do processo, tá certo? Então, diante desse sistema cooperativo, o que é que a gente pode verificar? Que, com a autonomia que deve ser dada às partes, né, a vontade privada das partes, em princípio e como regra, são as partes que que devem efetivamente realizar as atividades probatórias no processo. Ou seja, as partes, eu que sou autora, que estou entrando com aquela demanda, é que vou saber qual é o tipo de meio de prova, de produção de prova, ou de prova que deve ser produzida para justificar ou comprovar o fato que eu estou alegando, né? Eu estou entrando com ação de indenização. Eu comprei, num exemplo que eu já falei na sala de aula para vocês, de compra de celular pelo site do Magazine Luiza. Eu tive conversas em chat do Magazine Luiza. Eu tenho os prints da tela da compra, do número da compra. Eu tenho a fatura do cartão de crédito descontado dos meses. E o produto simplesmente não chegou, né? Já faz 5 meses do pedido e o produto não chegou. Então, eu que sou autor e estou pedindo a indenização, né? Eu é que sei quais são os meios de prova ou as provas que eu tenho para poder confirmar os fatos que eu estou alegando. Da mesma forma, o Magazine Luiza como réu, né? Isso é só um caso demonstrativo, certo? Não estou dizendo que tem processo de encontro Magazine Luiza, mas só para dar um exemplo mesmo. Digamos que o Magazine Luiza também tem seus fundamentos de defesa. Ele vai dizer, não, foi enviado o telefone e alguém assinou, enfim, da portaria do seu prédio se perdeu. Ou, enfim, não houve pagamento efetivo da compra, não houve desconto no cartão de crédito, enfim. Então, o Magazine Luiza é quem vai saber quais são as provas que devem ser produzidas para justificar e comprovar os seus fatos alegados na defesa, certo? Então, esse modelo cooperativo tem como regra geral isso, ou seja, as partes que têm essa responsabilidade inicial e como regra de indicar os meios de prova serem produzidos, e ao juiz, como regra, teria uma atividade meramente complementar. Em que sentido? No sentido de que, se forem produzidas as provas requeridas pelo réu, pelo autor e pelo réu, e se ainda assim ficar alguma dúvida do juiz em relação àquele fato probando, ele pode, de ofício, determinar a produção de alguma prova e assim elucidar de uma forma cabal aquela dúvida que ele tinha para decidir a demanda, certo? E também esse sistema cooperativo ela chama atenção para uma coisa, que não obstante, em regra geral, o juiz ele ter essa atividade meramente complementar à atividade das partes para indicar as provas a serem produzidas, em alguns casos ele pode ter a atividade instrutória oficial de forma substitutiva à atividade das partes. E em que casos são esses?
é naqueles casos justamente que a gente falou que uma das partes pode apresentar uma vulnerabilidade em relação à outra. Então, nesses casos, verificando efetivamente que uma das partes é mais vulnerável naquele processo do que a outra, o juiz ele pode realmente ter uma postura mais ativa no processo, de um caráter mais inquisitorial, e assim a gente consegue chegar a um equilíbrio, né? Vocês estão percebendo que nesse terceiro sistema de produção de provas, nem só as partes têm protagonismo, nem só o juiz. Existe uma complementação entre ambos. As partes, obviamente, com o papel precípio e inicial de produção de provas, mas não obstante o juiz poder complementar as provas produzidas, como também em casos excepcionais em que se verifica a hipossuficiência de uma das partes, o juiz tomar esse papel fundamental e se substituir à atividade das partes para a produção das provas, certo? E aí, eu queria falar com vocês, agora no finalzinho desse vídeo, sobre a aquisição processual da prova e ver se a gente começa alguma coisa sobre prova ilícita. E o que é a aquisição processual da prova? Quando a gente lê o artigo 371 do Código de Processo Civil, a gente vê o seguinte, que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Quando a gente lê esse artigo, a gente verifica que, em primeiro lugar, não importa, em primeiro e em máximo lugar, não importa quem produziu a prova. Uma vez a prova estando dentro dos autos, sendo colacionada aos autos, juntada aos autos, aquela prova, ela vai falar por si. O juiz vai analisar a prova independente de quem a produziu. Isso quer dizer que, se eu como autora produzo uma prova, e aquela prova, no frigir dos ovos, se mostra uma prova que vai me trazer um prejuízo no momento da decisão judicial, não importa. Aquela prova que eu produzi, ela não será só valorada se ela me trouxer benefício. Se, por algum acaso, o réu trouxer outra prova que contradiga o que eu apresentei, e o conjunto probatório, incluindo o que eu trouxe aos autos, ela gere uma decisão negativa a mim, mesmo assim aquela prova vai ser valorada. Não, independente de ser autor, de ser réu, é como se o processo ele absorvesse aquela prova para si e ele não vai ter mais parcialidade. O juiz vai analisar aquela prova, não obstante, sabendo quem a produziu, obviamente, se o autor produziu, ele está produzindo para lhe trazer algum tipo de benefício, vice-versa em relação ao réu, mas existe a aquisição processual da prova. Ela vai ser analisada independente de quem a ela seja beneficiado, certo? E eu queria conversar com vocês sobre agora a prova ilícita, certo? Nós já falamos por diversas coisas da teoria geral da prova, e a prova ilícita é um tema bem interessante, né, dessa questão de teoria geral da prova. E o que é uma prova ilícita? Uma prova ilícita é aquela prova que ela é contrária a alguma norma legal, certo? Alguma norma jurídica. Ela ofende de algum jeito uma norma jurídica, certo? E o que é que a gente pode verificar e onde é que se consta a previsão da proibição dessa prova ilícita? Quando a gente olha a Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 56, a gente vê que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. E as provas obtidas por meio ilícito, elas não poderão ser valoradas no processo judicial, elas devem ser descartadas, devem ser afastadas. E aí tem uma discussão bem interessante para a gente fazer sobre essa questão de prova ilícita. Antes de mais nada, a gente tem que verificar que a prova pode ser moralmente ilícita, né? Que ela pode ser contrária, efetivamente, à boa-fé objetiva, né? Quando a gente olha, deixa eu ver, artigo 3...
Quando a gente olha o artigo 369 do CPC, a gente vê o seguinte, na seguinte redação. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os meios moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, quando a gente lê esse artigo, a gente verifica que não basta apenas a prova ela ser obtida de acordo com o meio legal, mas ela também tem que ser obtida por um meio moralmente legítimo, ou seja, de acordo com a boa-fé objetiva. No próximo vídeo a gente vai conversar mais sobre as provas ilícitas, certo? Prova diabólica, ônus da prova e a dinamização do ônus da prova, tá certo?